sério, ainda tomou lá fora, a gente dentro lá, sem hipocrisia. Desculpa, sai daqui. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos começar o estudo do Manual Revista e vamos começar com a carta aos Efésios. E vocês vão ter surpresas com relação a isso. Para alguns, o Wellington já está antecipando uma surpresa agradável. Mas vamos falar assim que é surpresa acadêmica, né? Não é agradável nem desagradável. Em primeiro lugar, porque desde a igreja primitiva, aliás, desde o século II até agora, existe uma controvérsia a respeito de se Paulo é o autor da carta aos Efésios ou não. A maioria dos comentaristas e estudiosos acredita que é, sim. Apesar de estar escrito logo de cara, né, Paulo, apóstolo, tal, mas há pessoas que acreditam que algum discípulo dele escreveu a carta como sendo uma carta de abertura, de apresentação de outras cartas da prisão. Eu acredito que foi Paulo que escreveu, mas importante é a gente saber que Deus preservou como sendo a palavra de Deus, isso é que nos importa. E a segunda dificuldade é que, e essa é mais séria, é que a carta aos Efésios talvez não seja a carta aos Efésios. Pois é. Por que isso? Se você for ver lá no primeiro versículo da carta, onde ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa expressão está escrita nos manuscritos mais recentes. Nos mais antigos, ela não está escrita em Éfeso. Está escrito assim, mais ou menos em grego: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não fala que é em Éfeso. Isso nos manuscritos mais antigos e nos comentaristas também da época do segundo e terceiro século, os comentaristas também tratavam dessa carta como ela sendo uma carta geral, circular, não uma carta aos Efésios. E aí você vai perguntar: sim, o que nós vamos fazer agora, pelo amor de Deus, né? Não, nós vamos tratar como está aqui, como a gente sempre conhece, como sendo uma carta aos Efésios. Até porque não existe, assim, grandes implicações para nós. Porque se Paulo escreveu essa carta para ser circular, para rodar diversas igrejas ali na Ásia Menor, era para circular também em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era a segunda maior cidade do mundo na época. Era menor apenas do que Roma. Acredita-se que naquela época ela chegou a ter cerca de 300 mil habitantes, alguns pensam que até 400 mil. E 400 mil habitantes para uma cidade daquela época era uma megalópole, era uma cidade muito grande mesmo. Então a carta não ia circular por Tiatira, Sardes, Laodiceia, Hierápolis e outras cidades da região da Ásia Menor e não circular pela capital, né? A maior igreja daquele local. Portanto, a carta aos Efésios pode não ser aos Efésios, pode ser a um monte de cidades, mas com certeza era aos Efésios também. Agora, ela não é só a carta aos Efésios e a um monte de cidades, ela é uma carta a Pirassununga, tá? Ou não é? Porque o Senhor preservou na sua palavra, nos 66 livros, ela está aqui para nós, então ela nos serve, cabe à nossa vida e mais do que isso. Muitos estudiosos e comentaristas dizem que ela é a grande excelência dos escritos de Paulo em termos de teologia. Alguns dizem que ela disputa com a carta aos Romanos, que nós já estudamos. A carta aos Romanos realmente é magnífica, é difícil e é magnífica. E a carta aos Efésios, pela maneira como ela trata a igreja diante do mundo e diante do Senhor, é um verdadeiro tratado de eclesiologia, isto é, de igreja. Pela maneira como ela trata esse assunto, é considerada uma obra-prima de Paulo. Então nós vamos estudar como sendo carta de Paulo e como sendo carta aos Efésios, tá bom? Sem prejudicar o nosso entendimento, senão daqui a pouco a gente passa a aula inteirinha pensando se é de Paulo mesmo, se é para os Efésios mesmo, e acaba não se atendo ao principal. Outra coisa que alguns comentaristas dizem, inclusive o da nossa revista, que essa carta não foi escrita para resolver nenhuma polêmica, nenhum problema, foi escrita apenas para agradecimento a Deus e um elogio à igreja. Eu não concordo, assim como muitos comentaristas não concordam com isso. Eu acho que essa carta foi escrita também, embora de forma mais suave, também para alertar a igreja a respeito do gnosticismo. Vocês pensaram, né, na semana passada: oh meu Deus, estou livre dessa história do gnosticismo, não aguento mais, né, 4 meses só falando, né, de Paulo escrevendo contra o gnosticismo, como nós vimos em Gálatas, vimos em Colossenses.
Mas a verdade é que o gnosticismo era uma praga daquela época, era um problema, ainda existe hoje, como nós já conversamos, e a carta aos Efésios tem toques de Paulo indiretas contra o gnosticismo mesmo. Vocês vão ver aqui depois por quê. Porque ele fala muito da cristologia, fala muito do senhorio de Cristo e do destino dos crentes, de como os crentes pertencem ao Senhor Jesus, em contradição àquilo que os gnósticos ensinavam, de que eles ensinavam que Jesus Cristo era mais uma manifestação espiritual que veio de Deus, assim, como o raio do sol, né? E que Jesus Cristo não é e nunca podia ser Deus. Outros diziam até que ele não veio em carne, que ele não podia ter morrido na cruz. Nós já estudamos tudo isso. E que Jesus Cristo não é a consumação de tudo, ele não é o Criador de tudo, ele não é o Senhor de todas as coisas. E você vai ver, aqueles que leram a carta aos Efésios, vão ver que Paulo fala justamente o contrário. Para uma igreja que ele está elogiando, uma igreja que era bem doutrinada e uma igreja que estava bem fortalecida, por que Paulo falaria isso se os crentes já soubessem, se já estivessem bem firmados? Porque de fato ele queria dar uma indireta em alguém. Então eu acredito piamente que Paulo está combatendo o gnosticismo aqui também de forma indireta. Isso tudo que eu estou falando, incrivelmente, para mim é uma surpresa, não está na revista, né? Eu não entendo por que não foi feito um comentário inicial a respeito desses assuntos, acho importante. O comentarista aqui, o pastor que comentou as lições, já foi direto no assunto doutrinário. Como eu disse para vocês, Éfeso era a segunda cidade do mundo civilizado da época, do mundo conhecido. Só perdia em termos de tamanho, pujança, riqueza para Roma. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Hoje não é a mais Ásia. É ali aproximadamente a região onde fica a Turquia. E era um centro comercial da região. Estradas passavam por ali, e mais do que isso. Éfeso tinha um grande porto, movimentado e rico porto, às margens do rio, cujo nome estou esquecendo, que desemboca num braço do mar Mediterrâneo. Também está fugindo o nome do mar agora, é Mar Egeu? Não lembro. E bem pertinho, 30 e poucos quilômetros do mar. E um rio largo, era muito movimentado, e muitas culturas. Uma das características da cidade de Éfeso era o culto à deusa Diana. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, estando em Éfeso com outros companheiros, e ele pregando Jesus Cristo, deu uma confusão tremenda. O povo queria linchar Paulo e os companheiros dele, porque ele estava pregando outros deuses e desqualificando a deusa Diana. O pessoal era muito idólatra lá mesmo. E também você vai ver que, mais adiante na história, no livro de Atos, a pregação de Paulo e a conversão de muita gente na cidade de Éfeso provocou um dano financeiro para a indústria do paganismo. Isso está registrado no livro de Atos. Havia muito lucro ali por causa de muitos romeiros, vamos dizer assim, muitos peregrinos, turistas. Havia um comércio muito grande de artigos religiosos relacionados com a deusa Diana. A gente fabricava miniaturas dela, de metal, de barro, e vendia, ganhava muito dinheiro. A Bíblia até fala de um tal de Demétrio, que foi perseguidor de Paulo, porque ele estava perdendo o lucro com isso. Isso mostra que, já é uma questão doutrinária para nós, que a pregação do Evangelho não é para a gente fazer amigos. Também não é para fazer inimigos. A nossa pregação do Evangelho é para nós ganharmos as almas para o reino de Deus, certo? Para saírem da condenação para a vida. Mas isso é uma declaração de guerra contra Satanás, que é o príncipe deste século. A Bíblia diz que o mundo está sepultado em Satanás. Em outras palavras, o mundo jaz no maligno. Então, quando você pretende ganhar uma pessoa que está sepultada em Satanás, condenada, você pretende, trabalha por isso, ora por isso, jejua por isso, testemunha por isso, vive por isso, prega por isso. Quando você faz isso, você está declarando guerra contra Satanás. Mais do que declarando guerra, você já está guerreando contra ele. Você está estendendo a sua mão e caminhando na direção de tirar alguém que está preso a ele. E ele não fica quieto, né? Ele tem muitas armas, muitas ferramentas, muita astúcia, é muito inteligente, é muito esperto, não dorme, ele não dá bobeira e ele faz de tudo malignamente para corromper a obra do Senhor, para atrapalhar você e eu de fazermos a obra do Senhor e a vontade de Deus. E Paulo desistiu por causa disso? Ele quase foi morto lá, não é? E em outros lugares também. E ele não desistiu da obra do Senhor. Por quê? Porque ele não estava trabalhando para a sua satisfação pessoal. Paulo não estava trabalhando para
ter reconhecimento da igreja, ele não trabalhava para enriquecer, para ter bem-estar. Ele trabalhava para ganhar almas. E se a consequência disso fosse ele passar mal, ser chicoteado, ser preso, ser injustiçado, ser espancado, ser perseguido, é como se eu dissesse agora, paciência. Paciência. É consequência da guerra. Ou a gente vai para a guerra esperando que o inimigo nunca atire em nós, que ele nunca vá tentar nos destruir e solapar. Não é assim, qualquer guerra, em qualquer embate, o inimigo não vai nos atacar e tentar nos enfraquecer, mesmo antes da gente trabalhar, se for o caso. Portanto, fazer a vontade do Senhor pode ter essa consequência. Jesus tinha dito, né? Aquele que quiser fazer a vontade de Deus com piedade, padecerá perseguições. Está escrito. Então, não se preocupe quanto a você ser perseguido ou não, se você fizer a vontade de Deus, porque você será perseguido. E assim, Paulo trabalhou em Éfeso, era uma cidade estratégica, assim como Corinto era na península, que nós já falamos, quando estudamos as cartas aos Coríntios. Éfeso era uma cidade estratégica no continente, porque dali podia irradiar um trabalho evangelístico amplo, e o que aconteceu, né? Várias cidades, aquelas 7 igrejas que estão em Apocalipse, você lembra? Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Essas igrejas do livro de Apocalipse estão ao redor de Éfeso. E dali também saíram missões para a Ásia Oriental e para a Índia, para outros países. Porque Éfeso era um local importante. Não apenas saíram missões para essa cidade. Os turistas que passavam ali, que eram evangelizados, que aceitavam o senhorio de Jesus Cristo, eles mesmos levavam a mensagem para outros lugares. Porque a cidade era muito movimentada. Pense nisso, irmão, pense nisso. Use a cabeça para evangelizar. Viva, como nós vimos na lição passada, viva o cotidiano em Cristo. O seu andar, não é andar só com as pernas, que a sua maneira de viver seja uma maneira de viver agradável a Deus, como quem serve o Senhor Jesus. Viva isso cotidianamente, mas também use a cabeça. Planeje. Não faça tudo aleatoriamente, no Deus dará, Deus sabe o que vai acontecer, eu vou fazer minha parte. Faça a sua parte usando o cérebro que Deus deu. Paulo fazia isso. Por que Paulo se tornou o maior evangelista da igreja? Porque ele usava a cabeça. Ele planejava, ele tinha estratégias. O livro de Atos e as outras cartas dele mostram isso. Ele falava, eu planejo no inverno passar aqui, e no Pentecostes estar em outro lugar, e depois disso ir para tal lugar. Ele tinha planos. E andava muito a pé. Se ele não tivesse tempo durante o dia para fazer isso, que ele evangelizava e trabalhava fabricando tendas para sobreviver, ele fazia isso durante a noite. Que a Bíblia dá conta que ele e Silas, com as pernas presas num tronco, imagina a situação horrível. O calabouço daquela época não é nem parecido com as cadeias de hoje. Nem. A cadeia de hoje é 5 estrelas perto das cadeias daquela época. Ali, nas cadeias daquela época, os detentos evacuavam, urinavam, vomitavam, se batiam um no outro, xingavam, havia rato, todo tipo de inseto, era escuro, era fétido e era desconfortável. E cada um se viria. Eles ainda, para piorar, estavam com as pernas amarradas em troncos. O que aconteceu com eles? Eles, no meio da noite, alta noite, eles estavam cantando hinos de louvor ao Senhor. O Espírito Santo deve ter tocado no coração deles. Louve. Não deixe isso derrubar você. Eles louvaram ao Senhor e Deus moveu a cadeia. Deus tocou no coração dos outros presos. Meia-noite os outros presos podiam estar falando, cala a boca, fica quieto, xingando e fazendo, né? Maior bagunça para tapar o som. Não, mas a Bíblia diz que os presos ouviam os dois louvando o Senhor. Isso, se não me engano, ocorreu em Filipos, né? Até tem aquela história do carcereiro de Filipos que se converteu, porque a cadeia abriu, e depois se converteu a família dele toda. Então, meus irmãos, vamos seguir esse exemplo. Eu estou fazendo essa introdução à carta aos Efésios, para caracterizar um pouco o ambiente, a situação, e vamos pensar um pouquinho nisso. Não é tão fácil como a gente lê assim na Bíblia e a gente romantiza as coisas. Não é tão fácil assim. Quantas músicas existem no meio evangélico? Eu queria
ter a fé de Abraão, eu queria ter a força de Sansão, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ser como Paulo. E, sim, você está pensando só nos aspectos gloriosos do ministério e os aspectos da dificuldade. De Abrão peregrinar no deserto o resto da vida, um homem de 100 anos, o resto da vida num deserto, esperando que gerações depois Deus cumpra a promessa. Isso também nós queremos? E Sansão, que é até a força de Sansão, e Sansão arrancando a porta de uma cidade, lutando contra os filisteus, agarrando o leão na unha. E a projeção do apóstolo Paulo? Queríamos ser como Paulo, pregador, intrépido, sim, mas ia enfrentar as autoridades, ser chicoteado quase até a morte, ser espancado, apedrejado, suportar naufrágios, picada de serpente, ser perseguido até pelos próprios irmãos judeus, até por crentes judeus, como nós já estudamos. Isso nós também queremos? Isso faz parte do pacote. O pacote que Deus nos dá como servos, como trabalhadores da sua obra, não é um pacote só de coisas gloriosas. Aliás, em outro aspecto, de outra perspectiva, você pode até dizer que existe algo de glorioso em sofrer em nome de Jesus, como Paulo falava. Mas no entendimento de muitas pessoas é só visibilidade, bênção, né? Reconhecimento. Não, nosso reconhecimento é lá em cima, no céu. Não procure aplauso aqui, senão você não vai ter no céu. Não procure isso aqui. Apenas sirva. Coloque-se na posição de servo, serva e sirva. Bom, quais são as intenções da carta aos Efésios? As intenções diretas, eu falei da indireta, combater o gnosticismo. A intenção direta da carta aos Efésios é mostrar a posição que a igreja tem em relação ao senhorio de Jesus Cristo. Isso Paulo mostra de maneira maravilhosa. E nós vamos ver como é que Paulo descreve isso. Nós vamos ver o seguinte, que Paulo descreve a situação gloriosa de Jesus como Senhor dos céus e da terra e o cabeça da igreja, e nós vamos ver também que existe uma consequência disso para os que creem em Jesus Cristo. Qual é essa consequência? É o fato de que se Cristo é o cabeça do corpo, e os que estão em Cristo são membros do corpo, as pessoas, nós somos membros, as diversas partes desse corpo, que é sustentado pelo cabeça em Cristo, e se Cristo é a manifestação da glória de Deus, e vai para a glória, e permanece em glória, em domínio eterno, acima dos anjos, então nós que somos membros do corpo também. Por que a gente vai entrar no céu? Simplesmente porque o cabeça entra e o corpo entra junto. Falando de uma visão simplista, antropomórfica, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que compara coisas espirituais com coisas físicas. Falando assim, numa visão simplista, é isso. O cabeça vai, o corpo vai junto. É por isso que nós vamos entrar no céu, porque nós somos membros do corpo de Cristo, por mais nada. E para desvendar essa questão, esse mistério de estarmos em Cristo e termos acesso ao céu e recebermos a glória de Deus e depois nós nos tornarmos seres acima dos anjos, que Paulo vai descrever aqui depois, nós vamos estudar nas próximas aulas, existe um passo a passo. Esse passo a passo é considerado de uma maneira pelo comentarista da nossa revista e eu vou considerar do outro ponto de vista. Eu fiz um compromisso com o pastor que determinou que quando eu apresentasse pontos controversos eu mostrasse os dois lados, não é isso, pastor? Então, agora o ponto calvinista da história já está mostrado na revista, né? Vocês já leram a revista. O comentário da revista é calvinista. O sujeito fala que, como nós vamos ver, ele fala que é a respeito da salvação e da fé, tudo isso com base na eleição, na predestinação e como dom de Deus. Nós vamos falar das mesmas coisas, exatamente isso, porque a Bíblia fala isso, mas nós vamos falar de um outro ponto de vista. Por que eu vou fazer só para lançar controvérsia? Não. O pastor fez seminário, se algum dos outros irmãos também é estudioso da área, sabe disso, que uma das mais nobres funções do ensinador, de um professor, é fazer as pessoas raciocinar, pensar com a própria cabeça. Eu não fui doutrinado, ensinado e cultivado para ser calvinista nem para ser arminiano. Aliás, eu não sou nenhum dos dois. Eu comecei minha carreira com cerca de 30 anos de idade, eu já estudava um pouquinho da Bíblia antes, depois eu intensifiquei, mas ninguém tentou formatar minha cabeça para eu ser arminiano, não. Eu cheguei à conclusão, estudando, não sou arminiano ainda. O que eu quero dizer é que eu creio no livre-arbítrio, não creio da forma como Armínio, Jacob e Armínios acreditavam, como os arminianos acreditam, não acredito nisso.
Eu acho que eles têm erros de interpretação. Mas eu não concordo com a visão da salvação e da predestinação e da eleição como os calvinistas a veem. E vou fazer o seguinte, se vocês quiserem anotar, durante o estudo eu vou passar alguns versículos bíblicos, porque a gente não vai poder abordar todos aqui numa aula. Então eu vou passar alguns versículos bíblicos para vocês depois poderem ler em casa e comprovar o que eu estou falando, porque afinal de contas eu seria desqualificado diante de Deus e da igreja se eu ensinasse minha opinião. Deus me livre disso. Eu quero, com 120 anos de idade, estar ensinando ainda, mas eu não quero ensinar minha opinião. Eu quero ensinar a palavra de Deus, ok? Eu tenho um compromisso com isso. Eu estou de boa consciência, mas se eu errar, está aí o nosso pastor, e aqui os irmãos, para me dizer, irmão, você está errado nesse ponto. Mas aqui eu vou apresentar o ponto de vista, porque os calvinistas já apresentaram na revista. Pois não, pastor? O que é isso? Claro. Só para deixar claro que ele é muito radical, ele é muito radical, né? Então, só para ser irmãos que vão estudar, irmãos têm essa visão, né? De que nós temos que estudar a palavra. Só para criticar, irmão, porque o estudo foi baseado em cima de um estudo de John Stott. Eu reparei. E ele é calvinista hoje, né? Tanto é que a gente não tem como falar sobre predestinação ou eleição sem falar da presença de Deus. Ele nunca faz esse assunto. Obrigado, pastor, com certeza. Bem, vamos então passar para a leitura. A nossa lição de hoje vai até o versículo 14. E, como o pastor já me concedeu essa permissão para, se não encerrar o assunto numa aula, às vezes a questão doutrinária relevante exige mais tempo, ele já me concedeu que divida em 2 aulas, então talvez a gente, né, se aproveite disso. Aliás, nós temos 27 minutos de aula, então mais ou menos na metade. Vamos ler então Efésios, você já leu em casa, mas nós vamos ler de novo, né? Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando Paulo se qualifica aqui como apóstolo de Cristo Jesus, nós já estudamos isso já 2 vezes, ele fala pela vontade de Deus, e ele está dando um tapa na cara naqueles que se dizem apóstolos hoje, que são nomeados pela estrutura eclesiástica. Como já estudamos isso, não vamos nos deter muito, mas o que ele quer dizer é o seguinte: existem pessoas que se autodenominam apóstolos, mas eu, Paulo, fui nomeado pela vontade de Deus. Por que isso? Eu vou voltar a explicar esse ponto rapidamente. Porque apóstolo significa enviado para uma missão. Então, esses apóstolos que existem hoje foram enviados por quem para uma missão? Paulo está dizendo, eu fui enviado por Deus para uma missão a respeito de Jesus Cristo. Já estudamos a questão apostólica em outras lições, e como não é o alcance de hoje, então eu não vou me deter muito. E ele fala assim, aos santos que estão em Éfeso. Quais eram os santos que estavam em Éfeso, hein? Santa Margarida, São José, Santo Afonso, São Bom de Bico, Santo Hermógenes, quem é? Santos. O que a Igreja Católica diria a respeito disso? Porque para a Igreja Católica, santos são aqueles que o Papa assina um documento dizendo, esse agora é santo. Foi beatificado, houve um processo extenso, agora o Papa diz, esse é santo. E para a Igreja Católica é isso. Mas segundo Paulo, segundo a Bíblia, não. Ou essa carta não foi para toda a igreja? Será que a igreja de Éfeso pegou a carta, as outras igrejas também? Essa carta é só para os santos. Nós somos crentes comuns. Ei, coitado de nós. Negativo. Paulo considerava, assim como a Bíblia considera, santos aqueles que estão em posição de santidade em Cristo Jesus, porque entregaram suas vidas para Jesus. Ele não está dizendo que essas pessoas são perfeitas. E não está dizendo que essas pessoas são fazedoras de milagres. Ele não está dizendo que essas pessoas são aquelas que você pode botar uma estatueta na parede e carregar uma fotografia no bolso também. Não!
Ele está dizendo aqui que são pessoas que entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. E do ponto de vista de Deus, essas pessoas são santas, como você e eu. Nós somos perfeitos? Alguém pode dizer, Hermógenes, você não é nenhum santinho. Eu não sou nenhum santinho, nenhum santão. Do ponto de vista humano, eu me considero assim você se considera também. Você não é perfeito, mas do ponto de vista de Deus, sim. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Comprados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, sendo casa, morada do Espírito Santo. Então Deus nos olha nessa condição posicional em Cristo Jesus e nos chama de santos. Santos não baseado em perfeição, mas baseado em separação, porque santo quer dizer separado. Separado de um lugar e consagrado por uma finalidade. Nós somos separados do mundo que jaz no maligno e consagrados para o serviço do Senhor, para a adoração a Deus. Somos santos. Você pode confrontar alguém e falar, não, mas santo é fulano, santo é aquela negócio. Fala, não, eu também sou santo. E aí você explica por quê, porque agora você já sabe. Você pode dizer que é santo. E sem arrogância nenhuma. A pessoa vai dizer, você está com muito nariz empinado, está se achando. Você explica pela Bíblia por que você é santo e por que essa pessoa que está contradizendo você também pode se tornar santa, mesmo não sendo perfeita. Então Paulo escreve aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, e dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar, poxa vida, aqui os testemunhos de Jeová estão tomando a dianteira, né? Porque está dizendo que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo é menor, então, do que Deus. Não, já estudamos isso aqui várias vezes, estudamos uma revista inteirinha de Cristologia, e Jesus não é menor do que o Pai, e ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. E no final da carreira dele no ministério terreno, ele disse, Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha junto a ti. Então, Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um. Mas por quê? Por que então Paulo fala isso? Porque já estudamos também, voluntariamente Jesus abriu mão da sua glória e majestade, assumiu a forma humana e foi achado na forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele mesmo se reduziu e se colocou em posição de subordinação ao Pai. Ele quis fazer isso. Por quê? Por que ele quis fazer isso? Por sua causa e por minha causa. Porque senão a gente não teria escapatória. Ele precisava assumir a forma humana e a forma de servo e ser obediente até a morte. Para com isso ele comprar a salvação das nossas almas, o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus e de irmos para o céu. Pois não. Eu estou aqui raciocinando para ver se eu consigo compreender bem. Uma hierarquia entre o Pai e o Filho no céu? Deus? Olha, a Bíblia sempre dá a noção, falando da trindade de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, de que essas três pessoas são iguais, em autoridade, em poder, majestade, glória, e vai, né? Todos os atributos divinos, tá? Cada um deles tem esses mesmos atributos e trabalham em conjunto, constituindo um só Deus. É um mistério que foge à nossa compreensão. Mas com relação a Jesus Cristo, homem, ele se encarnou, ele abriu mão disso, ele tinha esse direito. Filipenses capítulo 2, né? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. Então, ele voluntariamente fez isso. Isso é uma coisa que é ensinada para nós também. Por exemplo, nós estudamos na semana passada, e vamos estudar mais adiante em Efésios, que a mulher deve ser submissa ao marido.
Deus não está colocando a mulher em situação de empregada, de escrava, em situação de inferioridade em relação ao marido. Não. Está falando para a mulher que ela, como Jesus fez, voluntariamente se coloque debaixo da liderança de alguém. Entendeu? Assim como Jesus fez, voluntariamente, por amor à igreja, se colocou debaixo da liderança do Pai. Ele não precisava, nenhum dos três, nenhuma das três pessoas precisava, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele fez isso por nossa causa, como eu disse, voluntariamente se colocou nessa posição. Agora você pode perguntar o seguinte: sim, mas ele mantém essa posição? Esse é um assunto controverso. A posição do ser humano que morre, de Jesus Cristo na eternidade, é um assunto complicado. Alguns dizem que Deus vive no eterno presente, então quando a gente morre, a gente vai para o céu, o tempo não passa lá, mas passa aqui. É complexo isso, difícil da gente entender. Então, o que eu penso a respeito disso é que, em relação à igreja, Jesus mantém a posição de subordinado ao Pai. E em relação ao Pai, em relação à eternidade, ele mantém a posição de igualdade. Porque toda a glória foi devolvida, ele sentou à destra do Pai. Essa destra não é uma posição física, é uma posição de autoridade, de relevância. Então, eu entendo dessa maneira. Na perspectiva eterna, Jesus está igualado ao Pai e ao Espírito Santo. Na perspectiva terrena da igreja, ele está submisso ainda por causa da igreja. Paulo mesmo diz depois que, no final do tempo, no final de todas as coisas, se não me engano é 1 Coríntios 15 que ele fala isso, não tenho certeza. Ele vai entregar tudo ao Pai. Então ele vai se equipar ao Pai, vai entregar tudo, e aí então depois julgamento, essas outras coisas que vão ocorrer. É complicado o assunto, né? Uma das coisas que o pessoal sempre debate é se devemos adorar a Jesus. E lá em Lucas 24 fala que ele ascendeu, subiu aos céus, fala lá que os discípulos o adoraram. Ele os abençoou e os discípulos o adoraram. E ninguém repreendeu, né? Então devemos adorar sim. Porque é Deus. E se ele não fosse para ser adorado, ele já repreendia os discípulos da vida da mesma hora, não foi o que aconteceu. E mesmo durante o ministério terreno dele, ele foi adorado e não repreendeu ninguém, né? Quando ele estava entrando em Jerusalém, naquela festa dos ramos cortados, né? Ele montado num jumentinho, as crianças não estavam louvando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e os fariseus, tu está vendo o que estão fazendo? Ele aceitou a adoração e ainda repreendeu os fariseus por estarem repreendendo as crianças. Então vamos adiante, estamos no versículo? Eu pulei o versículo 2, né? Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça, caris, em grego, era uma palavra que era muito usada no mundo gentílico para cumprimentar os irmãos. Graça, irmão. Então as pessoas se cumprimentavam, se saudavam assim. E paz, eirene em grego, ou shalom em hebraico, era o cumprimento típico dos judeus. Como as igrejas ali da região tinham judeus e gentios convertidos ao Senhor, e talvez até por outros motivos que a gente ignore agora, Paulo cumprimentava com graça e paz. Então ele abordava tanto os ex-pagãos, né, os gentios, quanto os judeus que estavam presentes. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa palavra bendito, a palavra abençoou e a palavra bênçãos têm a mesma raiz. A raiz, o verbo eulogoi, ou eve, eu ou eve. Eve, quando você fala de evangelho, é a mesma radical, é eu. Eugenia, por exemplo, tem esse mesmo radical. E eulogoi, ou eulogia, também tem esse radical. Esse radical eu, eve, significa bem, bom, né? É algo que merece ser apreciado, vamos dizer assim. E logon já estudamos. Logo pode ser traduzido por palavra, dependendo do contexto, por expressão, dependendo do contexto, por entendimento, força criadora, depende de cada um do contexto. Em relação a Jesus Cristo, em relação a Deus, quando está dizendo assim, bendito, quer dizer, é como se dissesse, boa expressão em relação a Deus, é uma maneira de falar que o melhor que pode sair da nossa boca é dedicado ao Senhor. Até aí acho que é fácil de entender, né? Eu bendigo o meu Senhor, bendito seja o Senhor, quer dizer, aquilo que eu até não consigo trazer em palavras, mas que venha do fundo do coração e que possa ser dito de alguma maneira, de bom em relação a Deus, eu traduzo na palavra bendito, ok?
Mas o interessante é que a mesma forma de expressão é empregada em relação à igreja. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, são palavras com a mesma formação. O que dá a entender isso? Que, assim, grosso modo, né, que a língua evolui, é difícil compreender o que se dizia com uma palavra 2000 anos atrás, mas, grosso modo, dá a impressão de que nós abençoamos, nós bendizemos o Senhor, e Ele nos bendiz, nos abençoa, e que a palavra tem que ter alguma força. O que isso é? Eu só falo, bendito seja o nome do Senhor. É só uma palavra, gente. É só uma locução. Vocês sejam abençoados, meus filhos. É só palavra, é só um som. Mas Deus não perde tempo com palavras, não é verdade? A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para o qual foi designada, aquilo que me apraz. Não é isso que Deus diz? Então a palavra tem poder inerente a ela, embutido nela. Entenda isso, que quando Deus nos abençoa simplesmente falando, de fato Ele está fazendo alguma coisa na nossa vida, porque a palavra tem poder, a palavra tem vida, ela é eficaz. Aí tem um mistério interessante. De Deus para nós, isso está plenamente justificado. A palavra dele se transforma de fato em algo bom para a nossa vida. Mas e de nós para Deus? E quando nós bendizemos o Senhor? Bendizer aqui também tem o significado de abençoar. Quando nós abençoamos o Senhor. Não abençoar como a gente pensa, que conceder coisas. Mas falar bem. Por que Deus se agrada disso? Porque a nossa palavra tem poder também. Tem poder assim no sentido de que ela é produtiva. Isso tem que ser entendido, gente. Isso tem que ser assimilado. Não é uma mera questão filosófica isso. Tem que ser assimilado do seguinte aspecto. O que eu falo pode causar alguma coisa. Aquilo que eu pronuncio, às vezes não é tão inócuo, não. Às vezes pode provocar uma transformação na vida de alguém. O Wellington mesmo já deu testemunho aqui de uma pessoa que ouviu ele ou alguém que estava com ele simplesmente dizer, Jesus ama você. E aquilo mudar a pessoa imediatamente. A pessoa na hora sentiu alguma coisa mudar. Por quê? Porque não são somente letras, não são só apenas sons. É algo que está embutido naquilo que foi dito, que alcança o coração e o entendimento de quem está ouvindo. E alcança Deus. Alcança Deus e influencia Deus. Não a ponto de mudar Deus, mas de agradar ou de desagradar Deus. Se lá em Apocalipse a gente vê que Deus diz que as orações dos santos estão colecionadas, guardadas, para serem usadas no momento do julgamento da humanidade, isso é porque Deus dá valor ao que você fala. É por isso que Paulo fala na carta que nós estudamos, sede gratos em tudo. Sejam agradecidos em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, quer dizer, isso que foi feito é a vontade de Deus, então seja agradecido, porque a sua palavra, o que sai da sua boca, não é inócuo, não é inerte, não é sem valor, o que sai da sua boca produz alguma coisa, porque isso é uma característica de Deus no ser humano, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, Deus fez as coisas apenas dizendo, haja, faça-se, não foi assim? Haja luz, vai ser luz. E nós temos a chama da eternidade dentro de nós, como disse Salomão. Então o que você fala pode provocar mudança universal. Uma palavra sua que muda a vida de uma pessoa pode ser usada a vida daquela pessoa e você vai saber só no céu. Deus usando a vida daquela pessoa para mudar a humanidade. Dizem que a história do grande pregador americano, oh meu Deus, Billy Graham, eu ouvi uma história assim, eu não tenho certeza que é Billy Graham. No começo do século XX, um pregador estava numa cidadezinha pregando, anos passando, ele não ganhando nenhuma alma para Jesus. Depois de muito tempo ele ganhou uma alma para Jesus. E essa alma ganhou Billy Graham. Foi a história que eu ouvi. Valeu a pena ou não valeu? Então, a sua palavra, o que você fala, pode mudar a história da humanidade. Sim, pastor. O que é isso, pastor? Esse irmão está falando tão sério, que hoje, fazendo uma outra explicação, pegando deixa da palavra irmão, quantos caras
possa abençoar ou possa abençoar. Esses casamentos até hoje que estão sendo descritos aos poucos, porque uma palavra foi dita há muitos anos atrás, e aquele que falou não se arrependeu, não voltou atrás, ao invés de desfazer, ele abençoa de toda forma, não fez. Pensando sério, filhos que crescem, amaldiçoam pelos pais. A gente fala das bênçãos, mas assim como ela pode levar um indivíduo a ganhar vidas, ela pode levar um indivíduo a perder vidas também. Filhos que estão, hoje não querem saber, as palavras vão de todos os pais. Você não presta para nada, menino. Casamentos, dá emprego para o trabalho, porque o lado não encerrar, desgraçado. E fica pior. Só pior, exatamente. Por que Deus dizia para o povo que foi para a escravidão na Babilônia orar pelos governantes? Pessoas ímpias, gente, pagãos, torturadores, mas orem por eles. Então há uma lição nisso. Olha a palavra que sai da sua boca, inclusive a palavra cantada, Estevão. Você e seu grupo, lembre seu grupo disso. A palavra cantada também é palavra. Eu não posso cantar aquilo que eu não creio. E o que eu estou cantando, perdão, não estou dando uma lição para você, estou falando genericamente. Isso serve para mim. Aquilo que eu canto em público tem que ser a expressão do que está na minha alma, no meu coração, para agradar a Deus e edificar as pessoas. Não pode ser simplesmente uma palavra jogada no ar e quem quiser ouça e não quiser não ouça. Bom, ainda estamos no versículo 3, né? Já foram 40 minutos. Você vê como a Bíblia é rica? Daria para a gente ficar aqui até amanhã falando, até esse versículo 3. Né? Mas a gente nunca vai esgotar a Bíblia nem vai tentar fazer isso. E ele diz ainda que todas essas bênçãos estão em Cristo nas regiões celestiais. Isso nos dá a ideia de que Deus está nos capacitando para morar no céu. Deus usa a sua palavra, a palavra dele, para me capacitar e usa a minha palavra também para me capacitar. Aquilo que eu falo também influencia a minha vida, não só os dos outros, mas a minha vida também. E com isso, eu vou sendo capacitado progressivamente, santificado, me assemelhando a Jesus, para poder morar no céu. Ora, se a palavra tem poder para transformar a minha vida e os que estão ao meu redor, capacitando-nos para ir morar no céu, por que eu continuo pensando tanto ainda nas coisas dessa terra e esquecendo as coisas do céu? Se alguém falasse para você, Deus me falou que na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, você vai ganhar na Mega Sena, vai ficar milionário, e Deus vai levar você para fazer uma grande obra em tal lugar, você vai gozar da sua riqueza, desfrutar da sua riqueza, mas Deus vai usar você muito nisso. Meu irmão e minha irmã, daqui até o dia chegar você não ia nem dormir direito mais, só pensando nisso, não é não? Oh, Deus, cumpre a tua promessa, eu vou até jejuar para não esquecer, e glória a Deus, e vou fazer, não é verdade? Nós vamos para o céu, gente. Não é melhor do que ganhar na Mega Sena, não? E por que a gente continua pensando só nas coisas desse mundo? Toda sorte de bênçãos estão reservadas para nós, pela palavra de Deus, nas regiões celestiais em Cristo. E aí Paulo diz, então pense nisso. Volte seu pensamento para isso. E ele fala, como nós estudamos em Romanos capítulo 12, rogo, eu vou repetir, né? Quase toda aula eu estou repetindo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Está falando de apresentar o corpo como sacrifício. Mortificar o que diz respeito a essa terra. Não dá muito valor a isso. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este século, quer dizer, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu vou transformar, renovar meu entendimento com base nas coisas desse mundo? Não é isso que Paulo está falando. Ele transformar, renovar meu entendimento, está dizendo respeito às coisas celestiais que Deus nos reservou pela sua palavra. Então eu preciso diminuir o meu pensamento em relação às coisas humanas e materiais e aumentar meu pensamento em relação às coisas celestiais, como Jesus fazia. Porque aí você vai falar assim, mas eu não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso cuidar da minha família. Precisa. Mas quando você buscar as coisas que são do alto, as demais coisas serão acrescentadas, disse o Senhor. As coisas necessárias. Nosso compromisso é com o céu. Vamos pensar nas coisas do céu que Deus vai acrescentar o restante.
Há dificuldades, há tribulações, há problemas, sim, são distrações do mundo, do inimigo, mas a gente não se dedica a elas. Eu acho que a história do calvinismo e do arminianismo vai ficar para a semana que vem, né? Em 5 minutos a gente não discute isso. Pois não, mano? Isso da tradição, eu não sei se os irmãos sentiram isso também. A gente fala que a gente serve, que a gente é salvo, mas eu me senti tão esquisita quando eu comecei a ler Apocalipse e mostrava assim, os 4 seres adorando constantemente. Parecia assim que, não sei se eu vou saber me expressar, que a gente só ia adorar. E a gente vive correndo tanto, fazendo tantas coisas, e essa posição de só adorar soou esquisito, assim, mas não fazendo nada, só adorar. Não sei se vocês vão parar para pensar nisso também. Eu me senti esquisito, foi um sentimento assim novo para mim. Entendi. Quando eu li isso e pensei assim, mas quando a gente for lá para o céu, a gente só vai adorar. A senhora não está errada em pensar isso e questionar. Eu não sei se eu estou sabendo me expressar. Eu mesma cobrei de mim a minha reação. Porque a gente faz tantas coisas e depois a gente só vai adorar. Fica lá parado só adorando a glória de Deus. Não é isso que a Bíblia fala em relação à igreja. Em relação aos querubins, serafins, eles têm a posição de serviço e adoração permanente. Depois que tudo estiver resumido só ao mundo espiritual, então para eles vai ser simplesmente só adoração mesmo. Assim como a Bíblia fala dos serafins, né? E agora em relação à igreja, não. Eu não lembro onde está escrito, mas diz que nós o serviremos para sempre. Então, entendo que servir aí não seja apenas servir do ponto de vista adorar. Mas se for só isso, tá bom demais, né? Eu creio que o senhor deve questionar, perguntar para Deus, Senhor, o que tu esperas de mim? Se ele quiser revelar, ele vai falar. Mas se for só adoração, meu Deus do céu. Porque não tem passagem de tempo na eternidade. Então não existe enfado, a gente fica enfadado aqui, que a gente fica cansado. Nossa, tá calor, eu vou ficar aqui em pé, não sei quanto tempo eu vou ficar ouvindo esse cara falar, mas no céu não. É um bem-estar eterno, perfeito. Como a gente canta, não haverá tristeza, nem dor, nem lágrima. Esse bem-estar eterno, se for só para adorar, se Deus nos constituiu para isso, nos formou para isso, então a gente vai estar cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Então vai ser perfeito. Agora, como seres humanos, racionais, que vivem as aflições desse mundo, o seu questionamento é legítimo. Será que o Wellington vai conseguir só adorar? É agitado. Até que tudo se consume, tudo seja gasto. Se inserir no contexto, humanamente falando, é diferente, porque não encaixa, o humano, não sei se eu vou estar conseguindo entender. Claro. E eu fiquei assim... Vou fazer nada no céu, não é possível, só adorar. Eu fico adorando. Me deu uma cosquinha, se eu coceira. Acho que faz parte da gente, inclusive porque nós temos um alcance de entendimento, de raciocínio muito limitado depois da queda, né? Muito limitado, então a gente não consegue alcançar certas coisas. E Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, e as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então a gente ainda não sabe tudo, né? Meu irmão, nesse sentido, o meu coração, até o irmão falou, assim, agitado, né? Isso é verdade. Olha o que meio, então você diminuiu o ritmo, você é meio agitado, diminuiu, né? Porque eu fico no controle. Na verdade, eu não sou meio, eu sou agitado. Aí, quando eu penso, até os irmãos já ouviram aqui, quando eu penso em céu, quando eu penso em chegar diante de Deus, abrir o portão para entrar, todas essas coisas que a gente, que a Bíblia diz, né, de diversas formas, e aí eu brinco, né, dessa forma, uma forma legítima realmente. Quando eu for entrar no céu e eu vou perguntar para Deus, Deus, já estou sentindo o cheiro da picanha na grelha. Aí eu vou falar, que doideira é essa? Porque para mim, o céu, adorar, quando eu como uma picanha, me dá um prazer tão grande, é uma satisfação tão imensa, que eu estou trabalhando, lógico, com a boca, claro,
Estou falando que não está salvando. Eu sinto isso quando eu como pé de porco. Também. Dou glória a Deus também. E aí, irmão, quando eu pego e vejo um rio, uma piscina que eu vou lá, quando eu jogo uma bola, todas essas coisas que me trazem prazer, me trazem assim, eu falo, isso é adoração. Porque assim, é uma gratidão no meu coração tão grande de Deus me dar a condição de correr para jogar uma bola, de pedalar de bicicleta, de talvez voar no avião, saltar de paraquedas. Eu tenho vontade, essas coisas tudo isso que eu não imaginar. Eu acredito. Eu tenho uma vontade, nem todas eu fiz, mas aquelas que eu fiz eu falo, isso é céu para mim, em particular. Então assim, essa questão... Quando a gente lê que vai ser tudo diferente, aí aquela dificuldade... É isso que eu estou falando, para mim não vai ser diferente. Para mim, todo dia, todo momento vai ser uma novidade, vai ser uma expressão de que eu falo assim, rapaz, eu achei que estava bom, está melhorando, está mais gostoso ainda. Então, E no céu isso vai perder o significado, porque o que está lá, como Paulo disse, né, é inexprimível. Exatamente. Novos desastres, vamos dizer assim? Eu acredito que não. Pelo que o Apocalipse fala, acredito que... Pastor, posso encerrar aqui? A gente continua o comentário conforme o senhor dirigir? Porque senão a Rebeca chega aqui e fica brava. Seria assim a restauração